Revisão da vida toda acaba de ter um mandamento fantástico e não foi dentro do STF. Foi uma medida excepcional, uma sentença que traz para você uma luz no fim do túnel. Essa sentença abre um precedente gigantesco. E é sobre isso que eu vou te explicar aqui nesse vídeo. Então eu peço a você que preste muita atenção, porque eu vou trazer a sentença. Nós vamos fazer a análise da sentença aqui com você e você vai entender um pouco mais. Eu vou fazer uma série de vídeos explicando um pouco para você sobre essa questão da revisão da vida toda, como isso impacta na sua vida e como você pode utilizar esse benefício aqui ao seu favor, tá bom? Então seja muito bem-vindo ao nosso canal. Primeira coisa que a gente precisa entender. A revisão da vida toda, ela garante ao trabalhador que ele utilize o cálculo mais benéfico. Assim, ele consegue revisar o valor da sua aposentadoria. Em suma, o que a pessoa contribuiu antes de 1994, o INSS, devido a uma regra de transição, ele não utiliza no cálculo. E isso causou prejuízo a milhões de trabalhadores. Então, para você entender aqui, se você trabalhou antes de 1994 e os valores dos seus benefícios eram maiores, os valores das suas contribuições eram maiores do que depois de 1994, você tem direito. Tem uma dúvida que muitas pessoas me fazem, uma dúvida recorrente. Doutor Sandro, se eu dar entrada e não calcular direito, eu tenho o risco de reduzir o valor do meu benefício? A resposta é não, tá? Existe o princípio da irredutibilidade de benefício. Então, sem a menor chance do seu benefício cair devido ao fato de você ter dado entrada. Isso não existe a possibilidade. E por que eu estou animado aqui nesse vídeo aqui com você? Pelo seguinte, um juiz do Amazonas, ele tomou a seguinte decisão que vai abrir precedente para o restante do Brasil todinho, tá? É o que a gente chama de jurisprudência. Ele entendeu o seguinte, olha só, essa ação de revisão da vida toda que tramita perante o Supremo Tribunal Federal, ela já tem o fumus boni iuris. O que é isso? A fumaça do bom direito. O que é isso? Tá na cara que vai dar certo. Esse é o entendimento do juiz. Segundo o posicionamento aqui de vários doutrinadores, inclusive foi o adotado por esse juiz, o STF já chegou a julgar favoravelmente a revisão da vida toda. O que aconteceu foi um ministro, tá, o Nunes Marques, que fez um destaque e voltou o processo desde o início. O que você tem que entender aqui é que esse destaque não mudou as regras do jogo. Os juízes, os ministros que já tinham votado favoravelmente, o voto deles se tornou válido, inclusive o do Marco Aurélio. Se tornou válido, está valendo. Ou seja, a chance de aprovação é muito maior do que a de reprovação. E com base nessa possibilidade de direito, o juiz deu a decisão favorável. E agora, abre espaço para você dar entrada, usar essa sentença e os argumentos desse juiz de maneira favorável ao seu lado para você conseguir a revisão da vida toda. Eu vou preparar um modelo inicial de revisão da vida toda, vou deixar pronto, preparado, vou deixar depois o contato do escritório, tá? Para a gente poder estar trazendo as orientações para vocês, como você pode utilizar esses argumentos, essa tese, chama-se tese, tá? Para conquistar a revisão da vida toda, como você calcula, tem um site específico. Eu vou trazer tudo isso para você aqui nos mínimos detalhes, tá bom? Mas primeiro, eu vou ler a sentença com você, eu vou abrir a tela do meu computador com a sentença e eu queria que você prestasse atenção aqui comigo. É lógico, vou te pedir, se você puder, se inscreve no canal, curte, compartilha, dá o seu like aí para esse vídeo chegar para mais pessoas, porque é importante, é uma decisão que abre espaço para milhares de brasileiros que são tão lesados
em cima do INSS, né, em cima dos seus benefícios, e aqui é uma das informações super importantes que você não vai ver na grande mídia. Então compartilhe esse vídeo, tá? Para que eles saibam essa sentença e essa tese. Compartilha com aquele advogado amigo seu, com aquele conhecido seu, para que ele saiba e possa começar a ingressar com essas ações usando com base essa tese. Aqui a gente quer disseminar o conhecimento, tá bom? Então faz isso aí pra gente. Agora, vamos à tela do nosso computador. Vem comigo. Revisão da vida toda. Pessoal, o que eu trago para vocês na tela do meu computador neste exato momento é uma sentença favorável para a revisão de benefício. Trata-se de uma ação de procedimento comum, com pedido de tutela de urgência, ajuizada lá no TRF1 contra o INSS, onde a decisão foi favorável. E aqui eu vou fazer uma série de vídeos te explicando sobre a revisão da vida toda, trazendo a análise da sentença, trazendo a análise da decisão do juiz, trazendo a análise das decisões do STF e STJ, para que você tenha fundamento para conseguir aumentar o valor do seu benefício. Para milhares de aposentados, isso aqui é uma luz no fim do túnel, uma vez que o poder aquisitivo do aposentado vem sendo diluído a cada dia. Uma vez que o poder aquisitivo do aposentado vem sendo humilhado a cada dia. Então, olha só, aqui nessa sentença, olha só quais foram os pedidos do segurado. Em sede de tutela de urgência, ou seja, já pediu um antecipado, ele quer a determinação para que o réu proceda à revisão do seu benefício previdenciário. O réu é o INSS, tá bom? Então aqui ele já pede que o juiz já determine de imediato, já dê entrada na ação, de imediato já seja feito a revisão do seu benefício. Ele requer a condenação do réu para revisar o benefício do autor, para que o cálculo do salário de benefício seja efetuado na forma da regra permanente do artigo 29, inciso 1, da Lei 8.213, com a redação dada pela Lei 9.876 de 99. Considerando, aqui, ó, por que se chama revisão da vida toda? Todo o período contributivo do segurado. A vida toda que ele contribuiu. É por isso que chama revisão da vida toda, incluindo as contribuições anteriores a julho de 1994. Foi quando o INSS parou de calcular. Antes de 1994, ele não calcula nada. Só depois de 1994, depois de uma regra de transição que ele utilizou. E aqui, ele requer o pagamento de todas as diferenças vencidas e as parcelas vincendas decorrentes da presente revisão a partir da data do início do benefício, devidamente corrigida, considerando o benefício mais vantajoso para o autor. Aqui, pessoal, ele pediu que todo o período, desde o momento da aposentadoria dele, fosse deferido. Sendo que aqui ele foi aposentado desde 2016, 21 de junho de 2016, tá? O que você tem que entender aqui sobre essa regra? O atrasado, que a gente chama de atrasado, ele só conta os últimos 5 anos. Doutor Sandro, mas o meu processo, eu dei entrada depois de 7 anos na revisão da vida toda. Ok, você perdeu 2 anos. Você só resgata, prescreve tudo que passou de 5 anos, tá? Então você só resgata os últimos 5 anos. Doutor Sandro, e o prazo que eu tenho para entrar com essa ação? Aqui, o próprio juiz já fala sobre o cálculo aqui da decisão, tá? Com relação aqui, o INSS alegou a decadência do direito de ação. Vamos lá, não confunda decadência com prescrição. Decadência
é o período que você tem para entrar com a ação. Prescrição é o período em que você já não pode cobrar mais os valores. Vamos lá. Decadência, eu não posso entrar mais com a ação. Prescrição, eu posso entrar com a ação, mas um período superior a 5 anos eu perco os pagamentos. Entendeu isso aí? Então, o INSS alegou a decadência, tá, do direito de ação, porque, segundo ele, com base no artigo 103 da Lei da Previdência, o prazo era de 10 anos, tá? E já havia sido decorrido da interposição da ação. O que é o grande questionamento aqui que eu trago para vocês? O juiz falou, olha, INSS, eu concordo com você que o prazo é 10 anos, mas você está mentindo, porque a data do primeiro pagamento foi em dezembro de 2016. Como a ação foi ajuizada em 25 de fevereiro de 2022, não decorreu o prazo decadencial. O prazo conta 30 dias depois do primeiro pagamento, tá? Do primeiro recebimento. E não da data que o INSS defere, porque o INSS deferiu e ainda demorou começar a pagar, tá bom? Então aqui ele fez a análise quanto à prescrição e disse que não prescreve. E sobre essa questão dos 10 anos, eu vou fazer um vídeo para você depois sobre um projeto de lei que foi apresentado, tá, por mim, e que trata dessa questão dos 10 anos aí, uma tese aí, tá bom? Tá? Foi apresentado para um parlamentar e o parlamentar protocolou o projeto, tá? Vamos lá. Esse aqui é o artigo que fundamenta, o juiz fundamentou. Só que aqui, nessa decisão, eu vou descer aqui até o final para que vocês entendam, tá? Olha só. Cabe destacar o ensinamento de Vladimir Novaes Martinez, que é um grande jurista, sobre as regras de transição. Em certas circunstâncias, diante da noção do direito à informação, capaz de criar o seu próprio conceito de faculdade e da natureza do vínculo, que envolve o tempo sucessivamente de mensalidade contributiva e prestacional, proximidade da consecução da prestação, a norma reconhece alguma grandeza pretérita à expectativa do direito e cria as regras de transição. Aqui, ó, grandeza quanto à expectativa do direito. É o que a gente chama de fumaça do bom direito e o que vai ser reconhecido dentro dessa fumaça do bom direito. Eu não vou entrar no mérito aqui todo, porque eu quero chegar nesse ponto aqui. E nós vamos precisar aqui de umas 4 ou 5 aulas como essa, para que você entenda sobre essa decisão aqui, ó. O STJ já havia julgado o tema 999. Ou seja, o STJ já deu decisão. E ele estabeleceu a tese de que aplica-se a regra do artigo 29.1.2 da Lei da Previdência na apuração do salário de benefício, quando mais favorável do que a regra de transição contida no artigo 3º da Lei 9.786. Ou seja, aqui ele citou a decisão do STJ, falou o STJ já decidiu e não vai voltar atrás. Aqui ele também entendeu que recentemente o próprio STF, em julgamento do tema 1102, formou a maioria em favor da aplicabilidade da revisão da vida toda, indicando a constitucionalidade da tese. É o que a gente chama de constitucionalidade eivada, ou seja, eles já demonstraram a existência da constitucionalidade. Ou seja, essa base dessa sentença serve como prova emprestada para que os demais advogados aí possam dar a decisão. E aqui, o que ele fez? Concedeu a tutela de urgência, determinou que o réu faça a revisão do benefício, tá? No prazo máximo de 15 dias, e condenou o réu ao pagamento de todas as diferenças devidas após o início do benefício em 21/6/2016, respeitada a prescrição dos 5 anos, que é o que eu falei, o que passou de 5 anos, ele perde, tá? Mandou corrigir, mandou colocar a regra aqui e ainda condenou o réu ao pagamento dos honorários do advogado em 10% sobre o valor da decisão, tá?
Então aqui ele ganhou a justiça gratuita e mandou recurso obrigatório, tá? Para que o INSS faça o recurso. Isso aí é o que a gente chama de duplo grau de jurisdição, é definido através dessa regra aí, tá bom? Então assim, resumindo para você, essa sentença aqui foi o primeiro tiro certeiro para o aposentado conseguir a revisão do benefício com base na revisão da vida toda, tá bom? Então eu peço a você que compartilhe esse vídeo, mande esse vídeo para o maior número de pessoas possível para que eles conheçam aqui essa tese de suma importância, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo.